Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a dívida externa e a dependência econômica da África. Para a gente poder entender, para começar, dívida externa. Afinal, o que ela significa? Dívida externa é basicamente aquilo que um determinado país deve para outros países aí do exterior, da sua comunidade internacional. E essa dívida externa, ela tem a ver muito com dependência para fins de solução de crise, para fins de desenvolvimento econômico interno e outras situações ali de compra e venda de produtos. A dívida externa, ela não é simplesmente uma dívida pública, ela é uma dívida privada também e ela é contada para definir o nível de dependência econômica de um país em relação aos outros. Mas para que a gente possa entender essa dependência econômica um relacionado ao outro, precisamos perceber a característica da divisão internacional do trabalho. Por divisão internacional de trabalho, entendemos a relação internacional de compra e venda de produtos e o papel dentro das atividades do trabalho entre os entes aí do planeta, entre todas as nações. Assim, conseguimos perceber países com nível tecnológico maior e outros menor. E como é que eles acabam ocupando um papel de desenvolvimento do comércio internacional partindo dessas relações? Assim, vamos perceber que os países subdesenvolvidos normalmente serão aqueles países do qual vão ter aí níveis de tecnologia mais atrasadas. Consequentemente, vão ter aí um papel de dominados dentro de uma relação comercial. Aqueles países onde não dominam determinadas técnicas aí de produção industrial ou quem sabe até modernização agrária, eles vão ficar sempre aí dependentes de uma tecnologia de produção estrangeira. E obviamente aqueles países que são os dominadores, os dominantes em todo esse processo, vão sempre buscar criar novas tecnologias para que se aumente essa dominação feita por esses países. Um exemplo simples para a gente poder começar. Vamos imaginar que um país aí estritamente agrário, onde temos um nível de produtividade, digamos, de cana-de-açúcar, ele vai buscar sempre ter uma melhor produtividade. Então, qual que é a ideia? É buscar sempre tecnologia para aumentar a produtividade daquela cana-de-açúcar, para gerar mais riqueza. Só que ele não desenvolve essa tecnologia. Consequentemente, ele vai buscar quem desenvolva. Então, ele vai buscar numa determinada empresa, num determinado país, uma técnica, um tipo de rizoma, uma semente diferenciada que vai gerar uma maior produtividade, uma maior resistência a pragas. Consequentemente, vai gerar uma maior produtividade, mas aquele produtor, aquele país, vai ficar dependente daquela tecnologia. Então, para conseguir esses mesmos níveis de produtividade, ele vai ter que comprar a tecnologia daquela pessoa. Consequentemente, acaba também sendo dependente, acaba também pagando por essa tecnologia daquele país ou empresa estrangeira que ficou basicamente aí pesquisando, investindo na tecnologia para que aquele povo, para que aquele grupo de pessoas, para que aquele país tenha uma maior produtividade e ele também ganhe com isso. Essas são as relações de desenvolvimento aí da divisão internacional do trabalho. Mas afinal, como que era essa relação? Se a gente pensar lá no capitalismo financeiro ou até mesmo no capitalismo industrial, no capitalismo comercial, nós sempre tínhamos uma relação básica dos países que são dominantes, os países desenvolvidos, dos países dominados, os subdesenvolvidos. Nesse sentido, os países subdesenvolvidos não industrializados, eles sempre vão fazer o quê? Mandar o produto primário, mandar a matéria-prima para os países desenvolvidos. Quais são essas matérias? Matérias brutas, minério de ferro, combustíveis fósseis, produtos agropecuários aí in natura, que vão servir de matéria-prima para quê? Para que lá nos países desenvolvidos gerasse naquela época uma produção industrializada. Então eles mandavam o tomate, um exemplo, vou mandar o tomate aqui para o país desenvolvido, e o país desenvolvido vai pegar o tomate mais o minério de ferro, vai transformar em lata, vai formar em lata de extrato de tomate, que vai ser mandado novamente para os países subdesenvolvidos.
Então, aqui era feita a produção primária e aqui o desenvolvimento da produção secundária, assim como parte já de produção terciária, de serviço, de produção de tecnologia. Então, obviamente, aqui era onde acontecia a agregação de valor e essa agregação de valor vem como produtos industrializados e também investimentos em empréstimos, dentro da lógica do capitalismo financeiro. Nesse sentido, então, o que acontece? Todo o investimento em novas áreas agricultáveis, em novas prospecções minerais, em novos desenvolvimentos aí de produtos de combustível fóssil, por exemplo, ia ser feita através de empréstimo também daquelas pessoas. Então a dependência econômica desses países aqui não vai ser simplesmente por utilizar a tecnologia de produção industrial deles, mas também todo o investimento para a sua própria produção vai acontecer. Então existe essa dominação. Isso já acontecia na ideia da divisão internacional do trabalho clássica, ok? Agora, nos dias de hoje, essa dominação está cada vez mais forte, porque a parte dos países desenvolvidos, de fato, acaba abrindo mão da produção secundária em grande parte. E o que acontece? Se busca cada vez mais aí a questão da tecnologia. Só o desenvolvimento da tecnologia, novas formas de utilizar a capacidade intelectual para a geração de lucros. Assim, o que acontece? Dessa maneira, o país subdesenvolvido, que agora também temos aí industrialização, ele vai ficar com a parte suja do poder secundário, que é produzir de fato aí o material industrializado, além também de todo o produto primário, in natura ou até mesmo ali já com um pequeno processamento, ao invés de mandar a laranja, manda o suco da laranja. Então, dessa maneira, há esse envio para os países desenvolvidos de produtos primários, seja ele agropecuário, seja ele mineral, seja ele de combustível, ok? E dessa maneira vai chegar até lá. Já o produto, nesse caso aqui, os países desenvolvidos, ele tem o produto, mas quem é que produz de fato? Quem é que cria a forma como fazer? São esses caras aqui. Você vai ter a montadora de automóveis aqui, por exemplo, mas o projetista vai estar aqui. Esse cara aqui vai ter o quê? O domínio da técnica, o domínio da forma de fazer, o know-how. Então o que vai acontecer? Ele vai mandar alguns produtos industrializados de tecnologia superior, ok? Então indústria aeroespacial, indústria de tecnologia de novas ligas metálicas, tecnologia de computação, engenharia de software, enfim, desenvolvimentos com uma intelectualidade, uma capacidade técnica muito mais desenvolvida, que vai servir para melhorar o trabalho aqui, claro, mas além disso vai mandar o quê? Técnica, cartilha, como fazer determinado produto, e ele vai mandar para cá. Quando ele manda para cá, esse cara aqui vai fazer o quê? Vai poder utilizar. E como que ele vai devolver o uso daquela tecnologia? Devolver não só em produtos industrializados? Não, vai ser mandado também em capitais, em juros, pagamento do empréstimo que foi feito, em royalty, o aluguel do uso daquela tecnologia, o lucro, a produção feita aqui, o lucro vai ser mandado para lá. Normalmente isso aqui acontece nas óticas das empresas transnacionais, ok? Lá também vai ser mandado o quê? Vai ser utilizado aí os empréstimos, eles vão mandar os empréstimos para cá, aumentando essa dívida externa desses países. Vai gerar então mais investimentos produtivos e inclusive investimentos especulativos. Um produto que está lá num nível de valorização, eles vão investir para quê? Para que haja o maior ganho do produto, principalmente investimentos em bolsas de valores, ok? Bom, percebo então que essa nova divisão internacional do trabalho acontece baseado nos países desenvolvidos trabalharem principalmente com a técnica e o investimento de capital, a injeção de dinheiro nesses lugares, tornando esses países mais pobres, subdesenvolvidos, cada vez mais dependentes da tecnologia e do capital do país desenvolvido. Para vocês terem uma ideia, aqui no mapa da África, nós temos a relação aqui de países com renda per capita abaixo de $1.025 anuais. Ou seja, países onde temos uma menor quantidade daquilo que é aceitável para um ano todo. Agora percebam essa situação, vejam que países aqui da região do Saara, parte aqui das áreas de savanas, assim como Madagascar e o chifre da África, acabam tendo características de desenvolvimento extremamente baixo. Consequentemente, eles são
altamente dominados e altamente dependentes da tecnologia de quem? Dos países desenvolvidos. É dessa maneira que essa relação de trabalho acaba acontecendo. E claro, aqueles países desenvolvidos sempre vão ter a maior fatia de lucro nesse processo de trabalho. Sempre vai ter a maior fatia. Enquanto esses, mesmo dependentes do trabalho tecnológico, da capacitação de lá, não vai ter condições para criar sua própria tecnologia, porque vai se preocupar em setores mais estratégicos e de necessidade mais imediata, como a alimentação, como a condição de vida, como a melhoria das situações aí da qualidade. Pois bem, basicamente a gente entendeu nessa aula então a relação do porquê que existe essa dívida externa desses países e essa característica de dependência econômica e, consequentemente, também a dominação econômica dos outros países. Eu vou ficando por aqui desejando para você um ótimo momento aí de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!